Ok, tudo bem? Oi, Bia, Lara, Patrícia. Eu estou bem, graças a Deus. E você? Pelo jeito, todos estão bem, né? Eu acompanhei aqui o finalzinho da aula do Carlos Vitor, dei uma olhadinha. Oi, Gabi, Cidele, tudo bem, né? Pegando aí o livro de vocês, de ciência prática, para a gente corrigir as quatro questõezinhas, se eu não me engano, que foi passada ontem, e volta a reforçar, envia as atividades. Tem colega que não está enviando. Aí, se eu tô bem, graças a Deus, com saúde, né? É o que importa. Mas eu estou muito bem, obrigada. Pegando aí o livro de vocês, de Ciência Prática, na página 18, por favor. Tá chato, e tu com tanta tarefa para fazer, tanta tarefa para tu enviar para os professores, e tu tá achando chato, tu está super ocupado, estuda, cara. Saudade da escola, né, também. Mas vamos lá. Página 18, depois a gente conversa um pouquinho, quando for no final, tá certo? Não tem como você ficar achando chato. Tem muita coisa para tu fazer, não dá tempo para ficar achando chato, não. Vamos lá, na página 18 tem aí, praticando com o Enem. Na primeira questão, não dá para me visualizar muito bem, não. Na primeira questão nós temos aí, na embalagem de um antibiótico, encontra-se uma bula que, entre outras informações, explica a ação do remédio do seguinte modo: o medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana. Essa afirmação permite concluir que o antibiótico, página 18 do livro de Ciência Prática. A alternativa correta dessa questão é a alternativa E, viu? Boa parte de vocês acertaram. A alternativa E, certo? Continuando. Na página 19, temos aí. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica uma estrutura presente em células eucarióticas e procarióticas. Estou esperando, Riquelme, estou esperando. O que é que tem tanto na célula eucariótica como na célula procariótica? A alternativa correta dessa questão é a alternativa E. Tanto tem na eucariótica como na procariótica membrana plasmática ou membrana celular, tá? Então é a alternativa E. Acertou, Isabela. 2. A presença de núcleo bem definido caracteriza uma célula eucarionte, diferenciando-a de uma célula procarionte. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome correto da membrana que separa o material genético do citoplasma. Carioteca. Aí também se errasse, né, meu povo? Muito bem. 3. Ao analisarmos uma célula eucariótica e compará-la com uma célula procariótica, vamos já, procariótica, percebemos que as organelas existentes não são as mesmas nos dois tipos celulares. Isso ocorre porque as células eucarióticas, o que é que vocês colocaram aí? A alternativa correta é a alternativa C. Tá certo, Pablo. Existem organelas membranosas ao contrário das células procarióticas. Coloca a data de hoje, tá? Hoje é 4. Eu acho. Se eu não estiver confundindo, é 4. Página seguinte. É, Patrícia, porque nessa quarentena a gente perde noção se é sábado, domingo, segunda.
pouquinho complicado. Perde um pouquinho a noção do tempo. Mas vamos lá. Né, Maria? Maria sabe dizer bem o que é isso. Vamos lá. Dando continuidade aí, nós temos aí, nesse terceiro ponto, nessa terceira unidade, nós temos aí o sistema dos três domínios. Domínios aí é uma classificação dos seres vivos que está acima do que nós já falamos a respeito dos cinco reinos, tá? E é uma classificação que foi proposta na década de 70, de 1970, pelo Carl Richard, deixa eu olhar, dar uma pescadinha aqui no nome dele. Carl Richard Roussey, não sei pronunciar esse sobrenomezinho dele, que ele foi um norte-americano, tá? Era norte-americano. Foi uma proposta sugerida por ele, por esse norte-americano. E onde ele dividia aí, os seres em três domínios, que é o que nós vamos falar a respeito hoje, que é as bactérias, as árqueas e as eucárias, tá? Nesses três domínios, tá? E como, repetindo novamente, domínios é uma classificação, tá? Dos seres vivos, que ela está acima dos cinco reinos. Isso daí por quê? Porque nós já estudamos a respeito das células procariontes e as células eucariontes. Então, ele através de seus estudos, ele estudando, né, justamente sobre o RNA, isso vocês encontram aí na página 20. Estou só falando de forma breve, mas depois a gente pode fazer a leitura. Vou explicar cada um o que, Diego? Desses três domínios, nós vamos falar a respeito dos três. Vamos falar um pouquinho a respeito dos três, viu? Não se preocupa não que nós vamos falar. E daqui a pouco eu posso pedir para vocês realizarem um pouco da leitura e a gente pode ir intercalando, tá bom? Primeiro deixa eu falar e depois a gente vai pro texto, certo? Então, esse norte-americano, o Carl Richard, ele em seus estudos a respeito do RNA ribossômico, ele estabeleceu um sistema filogenético, né? E para classificar os procariões, que é o que vocês encontram aí na página 20, procariões, provando que toda a vida no planeta estava relacionada entre si. A ideia dele de que, ou melhor, a proposta dele, né, de dividir esses seres em três domínios, não foi aceita de imediato. Isso foi uma proposta que ele apresentou na década de 70, em 1970, mais preciso, como diz aí no livrinho de vocês, mais preciso, em 1977. Só que os cientistas da época, os cientistas deste período, eles tiveram uma grande resistência à ideia dele, né? Tiveram uma grande resistência com relação à ideia dele. E não aceitaram. Durante um longo período, não aceitaram a ideia dele. Passando a aceitar apenas depois de alguns anos, na década de 90, vindo a aceitar na década de 90 essa teoria, né? Que vocês podem encontrar isso aí na página 21, certo? Mas, como eu já tinha falado para vocês, ele dizia que esses três domínios aí apresentavam características distintas. As árqueas, as bactérias e as eucárias apresentavam características distintas, né? E isso daí só veio ser aceito na década de 90, 1990, certo? A classificação ficou da seguinte forma, como eu já tinha falado. Árquea, bactéria e eucária, certo? As bactérias e as árqueas, por exemplo, elas têm uma característica em comum. Qual a característica em comum delas? A questão morfológica. Elas possuem a questão morfológica semelhante. Mas, em compensação, as árqueas e as eucárias que são eucariontes, tá? Bactérias e árqueas procariontes e as árqueas que são eucariontes, as eucárias que são eucariontes, as árqueas e as eucárias, elas também possuem algo em comum. No caso aí, as árqueas, elas estão evolutivamente mais relacionadas às eucárias. Só um minuto. Fala, Maria.
Ô tia, é porque uma vez aconteceu aqui em casa, como meu pai cria galinha, né? Tinha uma galinha que ela já estava adulta e do nada tem um bico, a parte de baixo do bico diminuiu, atrofiou. A tia acha que isso é o quê? Do nada? Foi, do nada, atrofiou. Não sei. Agora, não sei lhe responder, não. Desculpa. Era um animal sadio e de repente atrofiou o bico. Foi, do nada. Tá baixo meu microfone. Não sei. Posso pesquisar para saber isso aí. E depois repassar a ti. Mas não conheço nenhum caso. Não conheço nenhum caso, mas eu posso depois dar uma pesquisadazinha e conversar contigo depois, tá? Então, só terminando aí de explicar a respeito desses três domínios. Isso que eu estou falando, vocês encontram na página 21, tá? Então, nós temos aí as árqueas. Como exemplo, nós temos os seres que são extra... Como é o nome da palavrinha? Só um minutinho. Extremófilas. Isso, extremófilas. Da aula no celular. O que é que tem a ver, Paulo? Interfere, é? Mas vamos lá, continuando. Então, temos seres que são aí seres extramófilas, que são aqueles seres que aguentam temperaturas altíssimas, organismos que vivem em temperaturas extremas, pronto. Tanto de calor como de frio, tá? E esses seres, nós encontramos aí na página 22. Nós temos aí as alófilas, na página 22. Diego, na página 22. Estou falando sobre as árqueas. Começou na 21 e tem na 22. É que eu estou só fazendo um breve resumo, tá? Na página 22. Aí nós temos aí seres que conseguem viver em condições extremas, seja de calor ou seja de frio, né? Então nós temos aí as halófitas, que conseguem viver em ambientes com muito sal, né? Com quantidade de sal até superior à quantidade de sal disponível no mar. Temos aí as termófilas, que essas daí, as termófilas, elas são, vocês encontram aí na página 22, lá em cima. As termófilas, lá em cima. Essas daí já conseguem viver em altas temperaturas, em ambiente com alta temperatura, cerca de 100 graus Celsius, por exemplo. Temos também, só um minutinho aqui, as termófilas. Elas atingem aí de 100 graus Celsius, 110 graus Celsius, elas conseguem viver, tá? E no caso aí das árqueas, que tipo de célula é formada as árqueas? As árqueas são formadas por células procariontes, células procarióticas, no caso, né? E nós estamos lembrados que as células procarióticas são aquelas que possuem seu material genético disponível no núcleo, né? São aquelas que não apresentam uma membrana nuclear, ok? Com relação à parede celular, poucas árqueas possuem parede celular, tá? No caso da parede celular da árquea, não vai ser a mesma da bactéria, certo? Já vai ser diferente, já vai ser formada por pseudomoreina, tá? Que é um carboidrato. A diferença entre árqueas e bactérias é justamente esta daí, tem a diferença que existe entre árquea e bactéria, é justamente essa daí, por quê? Porque a parede celular da bactéria, ela possui peptidoglicano, enquanto a parede, tem cada nome estranho, concordo, Pablo.
enquanto a parede da árquea não é formada por petidoglicano, é formado por pseudo-moreira, né? Eu vou botar a palavrinha aqui, deixa eu ver, pseudo-moreira, isso, essa palavrinha aí, tá? Que é o que compõe a parede celular, a parede celular das árqueas, tá? Isso daí é o que garante a rigidez da parede celular da árquea, certo? Com relação à organização celular das árqueas, elas são unicelulares, tá? Ou seja, formada apenas por uma única célula, porém tanto elas podem viver solitárias como em colônias, certo? Elas tanto podem viver solitárias como podem viver em colônias, ok? Com relação à nutrição, como é que ela faz a questão da alimentação da árquea? Ela realiza o processo ela é autotrófica, tá? Ela mesma produz seu próprio alimento, ok? Isso são as características, resumindo, as características da árquea, ok? O domínio árquea. Já com relação às bactérias, só relembrando que nós já estudamos as bactérias, então só relembrando algumas características dela. Exemplos de bactéria, nós já sabemos que as bactérias e as cianobactérias. Qual é o tipo de célula da bactéria? Vocês estão lembrados que a célula da bactéria é uma célula procariótica, né? É formada por uma célula procariótica, ou seja, uma célula que não apresenta um núcleo envolvido por uma membrana nuclear, né? Não apresenta. Possui parede celular, como eu já tinha até acabado de falar para vocês. Ela possui parede celular, que é chamada de peptidoglicano, né? Que é a parede celular da bactéria. Com relação à organização celular, as bactérias, elas são unicelulares, certo? Formadas apenas por uma única célula. Elas também podem viver tanto solitária, como elas podem formar colônia. Raíssa, ela é unicelular e ela é procariótica. Ela é formada por uma única célula, e essa única célula, ela é procariótica, ou seja, ela não tem o núcleo envolvido por uma membrana nuclear, tá? O material genético da célula procariótica, ele é disperso no citoplasma, ok? Então, com relação às características da bactéria, continuando falando a respeito das características da bactéria. A bactéria, aí não tem bactéria. A bactéria ela é formada por uma única célula. Ela é unicelular. Se ela morrer, pronto, morreu a bactéria. Tá? Então, ela é unicelular, mas tanto ela pode viver solitária, como ela pode viver em colônias, tá? Com relação ao tipo de nutrição realizado pela bactéria, a bactéria, nós vimos no nos capítulos anteriores que nós estudamos a respeito da bactéria, ela pode ser autotrófica ou heterotrófica. Ela pode realizar os dois processos. Ela pode produzir seu próprio alimento, como ela também pode se alimentar pode retirar o seu alimento ou do ambiente ou de outros seres. Nós vimos isso aí também, tá? Essas são as características da bactéria. Já as eucariontes, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat que é direto saindo. Com relação às eucárias, que são eucariontes, no caso. Todos os organismos aí possuem células eucariontes. Todos os organismos pertencentes à eucária possuem células eucariontes, tá? Como, por exemplo, protozoários, as plantas, os fungos, os animais, certo? Todos eles aí possuem células eucarióticas. Agora, eles podem ou não, no caso, possuir parede celular.
eles podem ou não possuir parede celular. No caso aí dos animais, os animais, por exemplo, não possuem parede celular, mas já as plantas, os fungos, já possuem parede celular, tá? Exemplos aí de eucárias, como eu já falei para vocês, protozoários, fungos, animais e as plantas, tá? Protozoários, fungos, animais e as plantas são exemplos de eucárias, porque possuem células eucariontes, ou seja, células das quais apresentam um núcleo onde o material genético está contido dentro desse núcleo que é envolvido por uma membrana nuclear, certo? Como eu já falei para vocês, eles podem ou não apresentar parede celular, tá? No caso, as plantas, elas apresentam parede celular. Células das plantas apresentam parede celular. No caso dos animais, já não apresentam a parede celular, tá? Com relação à sua organização celular, tanto nós vamos encontrar seres unicelulares, como nós vamos encontrar seres multicelulares, tá? Nós até estávamos estudando a respeito disso. Unicelulares que podem ser solitários ou viver em colônias, e multicelulares que são formados por várias células. Nós, por exemplo, como animais, né, seres vivos, nós somos formados por várias células. Nós somos multicelulares e nós somos eucariontes, certo? Com relação à nutrição, nós vamos encontrar seres que são autotróficos e heterótrofos, tá? Aqueles que realizam a produção do seu próprio alimento e aqueles que necessitam, que são tidos como consumidores, que necessitam se alimentar de outros seres ou retirar do ambiente seu próprio alimento para sobreviver, certo? Tudo bem até aqui? Resumindo, característica dos três domínios foi este. Sim? Ó, basicamente, quando vocês fizerem a leitura mais detalhada aí dessa unidadezinha, vocês vão perceber que a única diferença foi o seguinte, que antes a gente estudou a respeito do reino Monera. Acho que vocês estão lembrados. Então, essa proposta aí do Richard foi simplesmente para poder separar aí a questão dos procariontes e dos eucariontes e esclarecer melhor. Deixa eu ver aqui. E esclarecer melhor, tá? Os seres que eram formados por células procariontes e células eucariontes. A proposta dele foi essa daí, ok? Mas, basicamente, foi isso aí que ele propôs. Oi, Raíssa. Oi, Raíssa. Aqui, calor. Raíssa? A importância da classe. Tá digitando? Ah, tá. Tu tava digitando, né? Desculpa. Pronto. Isso aí foi uma pergunta que teve até na atividade passada, né? Separar, com relação à classificação dos seres. Separar os seres de acordo com a sua espécie, seu gênero, separar os níveis, os seres, no caso, classificá-los, para que assim ele pudesse facilitar também a questão de estudo, né, dos seres. Se eu não me engano, tem até uma questão relacionada a isso aí na primeira unidade. Qual a importância da classificação dos seres? Primeira unidade, página 9, quando nós estávamos falando a respeito dos 5 reinos, né? Tem, eu me lembro. Na página 9 tem falando a respeito disso aí. Qual a importância da classificação dos seres? É justamente para poder facilitar, organizar. E eu acho que você está lembrado que nós já até falamos que é uma das propostas para a questão de estudo também universal, né? Quando nós estudamos a respeito de nomenclaturas, por exemplo, nós falamos também a respeito disso. Alguma outra coisa? Alguma pergunta?
Não, não. Nada? Pois então vamos aí. Coloca aí na página 20, como eu disse para vocês, que eu ia falar de forma rápida, mas aí depois a gente retornaria para a gente fazer a leitura dessa unidadezinha, que é curtinha, e qualquer coisa tirar mais alguma dúvida. Ok? Cadê a Patrícia, que eu não ouvi mais ela? Patrícia? Patrícia, tu pode ler, por gentileza? Página 20, meu bem. Isso. Porque tudo quanto eu falei para vocês é o que está contido aí nessa unidadezinha. Mas nada como a leitura, porque eu sei que se deixar para ler em casa, ou melhor, para ler em outro momento, porque em casa vocês já estão, não vão ler. Então, por gentileza, Patrícia. O sistema dos três domínios. Como vimos até aqui, os cientistas classificaram os seres vivos em 5 reinos: Animalia, Plantae, Protista, Monera e Fungi, que normalmente eram agrupados em 2 categorias ou super-reinos: Procarionte, com ausência de carioteca, e Eucarionte, com presença de carioteca, delimitando o núcleo das células. Mas, com o avanço nos estudos da biologia molecular, a classificação em 2 domínios foi alterada. Anteriormente, o super-reino dos eucariontes agrupava os reinos Animalia, Plantae, Protista e Fungi, enquanto o reino Monera era tradicionalmente classificado como procarionte. No entanto, desde as pesquisas do microbiologista norte-americano Carl Richard West, 1928 a 2012, na década de 1970, essa classificação tem sido contestada e, mais recentemente, a tendência é classificar os procariontes em 2 grupos distintos: arqueobactérias e bactéria ou eubactéria, bactérias verdadeiras. Em 1977, West, em seus estudos com RNA ribossômico, estabeleceu um sistema filogenético para a classificação dos procariontes, provando que toda a vida no planeta Terra estava relacionada entre si. As suas pesquisas mostraram que, em termos evolutivos, as arqueias estão mais Árqueas. as árqueas estão mais intimamente ligadas ao grupo dos eucariontes do que aos das bactérias verdadeiras. Essa relação levou o microbiologista a propor uma nova organização da árvore da vida em 3 domínios distintos: árquea, bactéria, eucária. Continuo? Até aí alguma coisa? Alguma pergunta? Não? Pois continua aí, Raíssa, para dar descanso à Patrícia. Tá me escutando, tia? Perfeito. O parágrafo é no início. Isso. No início, a comunidade científica resistiu à teoria de Woese e só em 1990, quando a sequenciação dos genomas aprofundou o conhecimento desse novo grupo, é que as conclusões de Woese passaram a ser aceitas pelos cientistas mais críticos. Pode Fica a continuar. dica. O microbiologista e biofísico Carl Richard Woese recebeu a Medalha Nacional da Ciência dos Estados Unidos em 2000 e o Prêmio Crawford das Biociências em 2003, entregue pela Academia Sueca. O domínio Archaea é formado por seres procariontes e quimiotróficos, aqueles que não dependem do Sol para a obtenção de energia, pois utilizam como compostos químicos num processo chamado quimiossíntese. A partir
dos representantes deste grupo é extremófila, isto é, vive em condições externas, que normalmente não são Extremas. extremas, que normalmente não são suportáveis para outros organismos. O fato de resistir às condições extremas leva alguns pesquisadores a acreditarem que os representantes do domínio arcaico são os responsáveis por determinar o limite de tolerância dos seres vivos às condições ambientais e, consequentemente, são de suma importância para conhecimento sobre a origem da vida. Continuo? Continua, vai terminar essa parte aí. Inicialmente, as arqueias, do grego velho, antigo, primitivo, foram classificadas como bactérias por possuírem o mesmo formato, compartilharem alguns genes e funcionarem de forma similar em diversos aspectos. Mas o grupo de seres do domínio arcaico também compartilha genes com os eucariontes, assim como também possui vários genes exclusivos. Ó, aqui, por exemplo, até aqui ele está falando o que... Daqui a pouco, se der, a tia deixa, tá? Alan, eu tô olhando pro relógio, ó. Também tenho, ó. Olha, não se preocupe não. Ó, como eu já tinha falado para vocês, as bactérias, as arqueas e as eucárias, desculpa, elas possuem algumas coisas em comum, características em comum. Por exemplo, as bactérias e as arqueas, como foi lido nesse instante aí pela Raíssa, neste parágrafo, elas apresentam características que são morfológicas, que são bem semelhantes. Porém, lá em cima, onde a Patrícia leu, na página 21, vocês viram que foi colocada que as árqueas, uma semelhança das árqueas com as eucárias é que durante os estudos aí foi observado que as árqueas, elas evolutivamente, estão mais relacionadas com as eucárias, tá? E foi o que eu já tinha falado para vocês, ok? Continua, Cideli. Sim, estou, meu bem. A Terra primitiva. Agora cortou. Não estou ouvindo nada. Tá travando. Lê para mim, Pablo, por gentileza. Só esse parágrafozinho aí. Enquanto a Cidélia olha. Pablo? Qual, tia? É, Oi? Me escutando? estou perfeito. Onde tem a Terra primitiva. Tá bom. Página A Terra 21, amor. primitiva. Posso? Pode, deve. A Terra primitiva possui elevada temperatura com diversos vulcões em intensas atividade e uma atmosfera composta predominantemente de dióxido de carbono, nitrogênio, metano, Metano mesmo. Tá certo. tá bom, Tá certo. Vai. amônia e água. Amônia. As arqueias e algumas bactérias surgiram e evoluíram nessas condições e hoje são capazes de viver em condições de diversas semelhanças. A exemplo das arqueobactérias termófilas, que sobrevivem em temperaturas que atingem até 110 graus Celsius. Diferentemente dos eucariontes, que não conseguem suportar temperaturas acima de 60 graus Celsius. Porém, nem todos os representantes do domínio... Como é que fala essa palavra, tio? Árquea, pode falar árquea. Árquea. São seres extremófilos. Muitos habitam ambientes com temperaturas e condições mais comuns.
Tá? No caso, aí ele faz só uma comparação com relação ao que uma árquea, no caso, consegue suportar, né? Consegue suportar ambientes extremos, tanto de calor como de frio. E ele compara aí justamente com os eucariontes, seres eucariontes, que não conseguem suportar uma temperatura que fique acima de 60 graus. Seres eucariontes já não conseguem suportar uma temperatura elevada, tá? O tempo, tô olhando o tempo, já vou encerrar. Calma. Tô olhando. Tem um relógio também, tô olhando, tá? Ó, vocês vão dar continuidade aí à leitura dessa parte, dessa unidade, tá? Mas vocês vão perceber que tudo quanto eu falei é o que está aqui dentro, que está nessas páginas, no caso, que vocês vão observar. Tem mais imagens, certo? E vocês vão realizar em casa, ou melhor, realizar mais tarde, porque em casa vocês já estão, a página 26 da página, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Página 26, 27, até a 31, certo? Tchau, Iego. Boa tarde para você. Ok? Página 26 até a 31. Sendo que a página 28 e a página 29 não precisa vocês realizarem, tá? É só 26, 27, 30 e 31. Tchau, tenham uma boa tarde.